Olá pessoal, tudo bem? Galerinha, essa semana vai ser um pouquinho diferente, porque vocês vão fazer uma atividade avaliativa, ou melhor, uma avaliação, baseados aí no conteúdo que a gente viu de junho até o início agora de julho, tá certo? Para isso eu trouxe esse vídeo para vocês, que é um vídeo que vai fazer um pequeno resumo desse conteúdo, tá? Vamos lá. A gente começa então falando um pouquinho sobre o estilo barroco. Importante vocês lembrarem que o estilo barroco, ele sucede o Renascimento. O Renascimento, que era um estilo que traz pro ser humano a razão acima da emoção, né? A busca da razão acima da emoção. Então, com isso, a Igreja Católica ela perde muitos fiéis. E com o estilo barroco, a Igreja Católica ela tenta reconquistar os seus fiéis, trazendo uma nova visão aí da Igreja, onde a Igreja ela vai trazer uma ideia do seu divino e da sua ostentação, da sua riqueza. E aí trazendo essa mensagem para o fiel, que se ele quer fazer parte dessa riqueza, dessa ostentação divina, digamos assim, ele tem que fazer parte da igreja, tá certo? Algumas técnicas que foram aprimoradas no barroco foram a técnica da movimentação do personagem. Então a gente percebe até o Renascimento que as personagens dos quadros, por exemplo, elas estavam sempre estáticas. Quando, a partir do barroco, essas personagens a gente percebe que elas estão em movimento. Então a gente vai ver um personagem que parece que está pulando, correndo, andando, enfim. Essa é uma das grandes diferenças. Com relação a outras técnicas, o que mais impera no barroco é o claro e escuro. Então essa representação entre o claro e o escuro. No Renascimento a gente já teve como muito pontual a técnica do esfumato. Mas aqui no barroco a gente vai ter essa representação sempre desse contraponto entre claro e escuro nas obras, tá certo? Então as obras do barroco elas vão ter sempre uma grande extensão de escuridão, né, de sombra, e pontos específicos de luz, tá certo? Então o barroco é mais ou menos isso. Com isso, a gente tem o rococó, e o rococó ele vai trazer um momento mais tranquilo. O grande epicentro do rococó acontece na França, e as pessoas elas vão trazer um tom mais de boemia, né, para o seu tempo. Então elas vão classificar o seu tempo muito mais como entretenimento, festividades, e aí a gente vai ter grandes representações de festas e de um povo muito mais boêmio, né, de um povo muito mais festivo do que um povo intelectual, um povo preocupado em conquistar alguma coisa. Então no rococó a gente vai ter uma grande representação aí desses pontos de luxo, elegância, frivolidade, que eu posso também chamar de futilidade ou ostentação, e isso vai se pôr não só na maneira como as pessoas vão se comportar, e aí eu estou falando das festas, mas também na maneira delas se vestirem, que é uma maneira de muita pompa, né, de muita representação, de muita elegância, de muito luxo, mas também é o momento em que eles vão dar mais ênfase para o design de interiores, ou seja, para os móveis que eles têm dentro das suas residências. Então a gente vai ter muitas poltronas, muitos sofás feitos de veludos, espelhos, pequenas banquetas com contornos e frisas de ouro, enfim, grandes representações elegantes e luxuosas. Com isso, em contraponto, a gente já vai ter adentrando um novo estilo chamado neoclássico. O neoclássico, como o próprio nome já diz, vem de novo clássico, que é a busca de algumas pessoas, de alguns artistas, por aquele classicismo, né, para a era clássica lá da Grécia e de Roma, onde a razão estava acima da emoção. O neoclassicismo buscava contrapor aí o rococó, que era esse momento aí de festividade, né, de entretenimento, ele buscava contrapor então com a razão, com a busca por novas expectativas intelectuais, uma busca mais racional, mais objetiva, de uma razão acima da emoção, tá certo? E isso se impõe tanto à arquitetura quanto à maneira de eles pensarem e fazerem as suas próprias obras. Tudo bem? Galerinha, basicamente, a gente fala até o estilo neoclássico e a gente finaliza com o estilo impressionista. O estilo impressionista, como o próprio nome já diz, ele tem a ver com impressão da luz do sol, ou impressão da luz incorporada nas obras de arte. Então, lembra daqueles exemplos que eu dei para vocês? Eu posso imaginar que eu estou na frente do parque das árvores. Eu estou vendo a folhagem, e essa folhagem fisicamente não muda de cor, ela é aquela cor e acabou.
Mas a visão que eu tenho vai ser diferente às 6 da manhã, ao meio-dia, às 4 da tarde e às 8 da noite. Isso a gente chama de interferência impressionista, que é a interferência da luz que está batendo sobre aquele objeto. E os artistas, eles se apropriaram dessa questão física, né, para fazer as suas obras de arte. Foi um momento, inclusive, em que eles começaram a usar aquela paleta de cores, né, mais resumida, mais confortável, mais compacta, porque eles queriam fazer suas obras de arte se baseando no que eles estavam vendo no próprio exterior. Então eles faziam suas obras de arte ao ar livre, para ter essa noção real de como a luz estava incidindo sobre os objetos, para ter a noção da mudança desses tons de cores aí. Então o impressionismo, ele é basicamente essa noção que a gente possa ter e que os artistas tinham ao representar as suas pinturas das obras que eles estavam fazendo, lembrando que eram obras muito mais sutis, não eram obras tão pontuais, não eram obras tão figurativas, não eram obras tão contornadas, porque elas tinham que ter elas tinham que trazer essa noção aí de cores que se misturam, que se juntam de acordo com a nuance aí do quanto de luz eu tenho nessa imagem, nessa paisagem. Tudo bem? Galerinha, sobre alguns artistas, é importante a gente falar que a gente teve os principais deles, Manet, Monet, a gente teve uma pouca participação de Paul Cézanne, a gente teve Rembrandt, que foi o cara mais caro aí das obras impressionistas, e a gente teve uma participação de um dos caras que eu mais gosto, que é o Van Gogh. Embora o Van Gogh ele se classifique no pós-impressionismo, tá? Então ele está saindo ali já do impressionismo e entrando no pós-impressionismo, tendo em vista que o Van Gogh ele vai ter obras um pouco mais figurativas do que o comum no impressionismo, tá bom? Galerinha, é isso. Eu desejo a vocês uma excelente avaliação, uma excelente semana, um abração para todo mundo e a gente se encontra aqui semana que vem. Tchau, tchau.